Como abordar a cápsula da prótese de silicone na cirurgia de explante? Essa é uma dúvida muito frequente, não só por parte de pacientes, mas inclusive de cirurgiões plásticos. E um artigo escrito pelo Dr. Bradley Calabrese, um cirurgião plástico americano, que é um dos maiores especialistas de explante no mundo, traz recomendações bastante importantes. Então, relembrando, toda paciente que coloca prótese de silicone forma uma cápsula ao redor dessa prótese. E quando ela vai fazer a cirurgia de remoção dessas próteses, a cirurgia de explante, o cirurgião precisa decidir como ele vai abordar essa cápsula. Existem três maneiras principais. A primeira delas é a capsulectomia total em bloco. A segunda é a capsulectomia total. E a terceira é a capsulectomia parcial. A capsulectomia total em bloco é uma cirurgia bastante radical que envolve a retirada da prótese de silicone e de toda a sua cápsula num único bloco, às vezes até com um pouquinho de tecido ao redor da cápsula. Por ser removida em um único bloco, é uma cirurgia bastante agressiva, tem maior risco de hematoma e até risco de perfuração do pulmão, que a gente chama de pneumotórax. Por isso, essa cirurgia tem que ter uma indicação muito precisa. Ela é apenas indicada em cirurgia em pacientes que apresentam o chamado BIA-ALCL, que é um linfoma causado pela cápsula da prótese, e que é feito um diagnóstico através de uma punção do líquido que está em volta da prótese de silicone. É apenas nesses casos, portanto, que é feita essa capsulectomia total em bloco. Inclusive, a gente pode ver uma foto, uma imagem do aspecto que fica a peça quando ela é retirada dessa maneira. A segunda abordagem da cápsula é a capsulectomia total. Nessa cirurgia, o cirurgião pode tirar, por exemplo, primeiro a prótese de silicone e depois ele retira toda a cápsula que está em volta. Ainda não é uma cirurgia tão agressiva como fazer em bloco, mas ainda é uma cirurgia mais agressiva, onde tenta se remover toda a cápsula. E quando que ela está indicada? Ou quando o cirurgião, durante a cirurgia, vê que aquela cápsula está muito deteriorada, muito calcificada, ou então em pacientes que apresentam aquela chamada doença do silicone, e que por causa disso querem e precisam ter removida totalmente a sua cápsula. É importante lembrar que em próteses que são colocadas abaixo do músculo, às vezes uma parte da cápsula fica muito grudada no gradil costal. E aí é perigoso remover essa cápsula que está grudada na musculatura ali do tórax, por causa de uma possível perfuração do pulmão. Então, muitas vezes a gente consegue remover toda a cápsula, mas essa parte que fica grudada, a gente às vezes não consegue remover e aí a gente cauteriza toda essa cápsula que ficou grudada. E a terceira abordagem da cápsula é a chamada capsulectomia parcial, onde aí o cirurgião remove toda a cápsula que já está solta, que está fácil de ser removida, sem maiores agressões, deixando um pouco de cápsula que às vezes está mais difícil de remover na própria paciente. É uma cirurgia menos agressiva e, portanto, mais conservadora. E foi exatamente o caso que a gente fez hoje de explante. Na paciente, ela não tinha esse linfoma anaplástico, né? Causado pela prótese, então não tinha indicação de capsulectomia total em bloco. A cápsula dela também não estava muito calcificada, estava de bom aspecto e a paciente não tinha um quadro de doença de silicone, apenas desejava remover os seus implantes de forma definitiva. Então a gente fez a abordagem mais conservadora, menos traumática, que é a da capsulectomia parcial. O resultado ficou muito bonito, muito bacana, e a gente espera que a nossa paciente se recupere bem e fique muito feliz com o seu resultado. Até o próximo vídeo.